O coronel achou que o sertão ia se calar. Achou que dinheiro, reza e jagunço compravam silêncio. Naquela madrugada, enquanto o sangue ainda escorria na terra rachada, Lampião já sabia de tudo. Não era boato, não era exagero, era traição, era honra pisada, era uma família destruída. Quem cruzou aquela linha não desafiou só um homem. Desafiou o cangaço. E no sertão, quando Lampião decide fazer justiça, ninguém foge, nem vivo, nem... escondido. O grito cortou a madrugada feito faca cega, daqueles que não pedem socorro, só anunciam que já é tarde demais. No terreiro duro de uma fazenda esquecida no meio do sertão, um homem ajoelhado implorava com a voz arrebentada, enquanto a terra seca começava a cobrir seus pés. Vixe Maria! Quem ouvisse de longe até pensava que era bicho sendo abatido, mas era gente. Gente de carne, osso e medo. O coronel assistia tudo de braços cruzados, invocado, cuspindo no chão como quem marca território. Achava que o sertão ia engolir aquele segredo do mesmo jeito que engolia tudo, calado. Só que naquela mesma noite, a léguas dali, Lampião já sabia. O bando vinha camuflado pela caatinga, arrodeando veredas conhecidas só por matuto arretado. Eram uns 15 homens, mói de gente armada até os dentes, cartucheira cruzada no peito, chapéu de couro puxado na testa e o olho vivo, ligeiro. Ninguém falava alto. Só o rangido dos alforjes, o sopro cansado dos cavalos e o farfalhar seco do mato quebrado no passo. Lampião seguia na frente, corpo ereto, olhar miúdo, daqueles que parecem enxergar até o que ainda não aconteceu. Foi quando o cangaceiro Mariano trombou com um vaqueiro saindo do escuro, mais branco que pano de missa. O cabra vinha todo embromado, tropeçando nas próprias pernas, fedendo a suor e medo. Oxente parecia que tinha visto alma penada. "Se avexe não, macho véi", disse Lampião, sem levantar a arma. "Fale logo antes que eu perca a paciência." O vaqueiro demorou a abrir a boca. Olhava para os lados, arrodeando o nada, como se jagunço fosse brotar do chão. Quando falou, a voz saiu quebrada. "Mataram um homem, enterraram vivo", foi o coronel. A frase caiu pesada, feito lapada no peito. Ninguém riu, ninguém xingou. Lampião só apertou o maxilar, olhando para o chão, como quem junta as peças de um troço velho que já conhecia bem. Abuso, traição, poder comprado no dinheiro e na peia. O vaqueiro contou tudo entre um soluço e outro. O homem era rendeiro antigo, cabra direito, pai de família. Discutiu por causa da terra, chamou o coronel de ladrão. Num diga, foi o bastante. Jagunço, pá e silêncio. O corpo ficou lá, no quintal da fazenda, sem cruz, sem nome, só a terra remexida denunciando o desmantelo. Lampião ouviu até o fim. Quando o vaqueiro terminou, o cangaço inteiro parecia encabulado. Corisco cuspiu de lado, xingando baixo. Sabino apertou o rifle. Maria Bonita, montada mais atrás, segurou o rosário com força, os lábios murmurando uma Ave Maria seca, dessas ditas mais por raiva que por fé. "Pode ir, cabra", disse Lampião por fim. "E não faça fuxico. Se alguém lhe perguntar, você não viu? Foi nada." O vaqueiro saiu quase correndo, se lascando no meio do mato. Lampião ficou parado, olhando a noite. Aquilo não era só mais uma morte. Era um aviso torto, um desafio jogado no meio do sertão. O coronel tinha passado da conta, e no código do cangaço isso não ficava barato. Eles seguiram viagem sem mudar o rumo, mas o clima tinha virado. Lampião pensava longe. Lembrava do próprio pai, morto por perseguição injusta. Lembrava de quantos cabras iguais àquele já tinham sido esmagados por gente de paletó e reza na boca.
O sertão era arretado, mas tinha regra: quem quebrava, pagava. Antes do dia clarear, o bando parou num coito escondido entre pedras e mandacaros. Fogo pequeno, escondido, só para esquentar um café ralo e um naco de carne seca. Ninguém cantou, ninguém brincou. Lampião sentou num tronco, tirou o chapéu, passou a mão no suor do sovaco e falou baixo, mas firme: "Isso que eu ouvi agora é coisa de deixar pra lá. Coronel que enterra homem vivo pensa que manda até em Deus. Mas aqui, quem manda é o sertão. E nós somos parte dele." Ninguém respondeu, não precisava. O silêncio era acordo. Mais tarde, ainda com a noite agarrada no céu, Lampião mandou 2 homens sondarem a região. Queria saber tudo: nome do coronel, cidade, quantos jagunços, se tinha padre de estimação, delegado comprado, mói de dinheiro guardado em cofre ou enterrado no quintal. Nada de pressa. Lampião não era abestado. Justiça feita no atropelo costuma sair torta. Enquanto isso, numa casa simples de taipa, não muito longe dali, uma mulher acordava sobressaltada. O lado da cama estava frio. O cheiro do café que ela tinha passado mais cedo já tinha sumido. Ela sentou encabulada, chamando pelo marido em voz baixa, com medo de acordar os filhos. Não teve resposta. Só o silêncio pesado e um aperto no peito que não explicava. O sertão começava mais um dia como sempre. Seco, duro, indiferente. Mas por debaixo daquela rotina de poeira e sol prometido, uma arrumação silenciosa já tinha começado. Lampião montou no cavalo ainda antes do clarear completo. Ajeitou o chapéu e deu a ordem de marcha. O cangaço seguia adiante, levando consigo uma história mal resolvida, dessas que não descansam enquanto não encontram resposta. O nome do coronel começou a circular ainda antes do sol levantar de vez, passado de boca em boca como fuxico perigoso, desses que ninguém quer assumir que contou. Chamava-se Ambrósio Nogueira, dono de terras largas nas bandas de uma vila empoeirada chamada Pedra Branca, lugar comum do sertão, desses que crescem em volta de igreja, feira e promessa não cumprida. Homem de dinheiro antigo, herança de pai violento com mãe resignada, acostumado a mandar mais que delegado e a ser ouvido até pelo padre nos dias de confissão. Ambrósio era conhecido pelo jeito manso quando queria e invocado quando contrariado. Usava terno de linho claro nos domingos, sapato engraxado, chapéu de feltro fino, mas por debaixo daquele pano limpo morava um cabra safado, desses que se acham dono de gente, de terra e até do destino alheio. Pagava promessa em romaria, botava vela grossa para santo e na segunda-feira mandava dar peia em rendeiro atrasado. Eita peste de homem! O morto que tinha ficado debaixo da terra se chamava Bento Ferreira. Matuto simples, vindo de família antiga da região, criado ouvindo conselho de painho e reza de mainha. Trabalhava a mesma gleba, havia mais de 20 anos, pagando arrendamento certinho, criando 3 filhos e uma filha, chamegando com a mulher nas noites de lua cheia, sonhando em comprar um pedacinho de chão só para chamar de seu. Não era homem de arengar, nem de se meter onde não era chamado, mas tinha um defeito grave para os tempos do sertão. Falava a verdade sem medo. O problema começou quando Ambrósio resolveu aumentar a renda da terra no meio do ano, num acordo atravessado, sem conversa, sem papel. Bento achou errado. Foi na casa grande com o chapéu na mão, pediu explicação. O coronel riu, chamou ele de abestado. Bento insistiu. Disse que não tinha combinado assim, que aquilo era roubo. A palavra saiu inteira, sem enfeite. Roubo! Foi ali que o destino se quebrou. Ambrósio nunca perdoou a afronta. Na cabeça dele, respeito se arrancava na marra. Mandou chamar 2 jagunços de confiança, cabras acostumados a sumir com problema. Naquela mesma tarde, Bento foi levado para o fundo da fazenda sob pretexto de conversa. Não voltou. A noite caiu,
A terra foi aberta e fechada em silêncio. Só o grito ficou preso no vento, batendo nos espinhos, sem ninguém para acudir. Enquanto isso, a mulher de Bento, chamada Luzia, esperava em casa. Tinha feito buchada cedo, guardado comida para os meninos, separado a roupa limpa para a missa do domingo. Esperou até tarde, encabulada, coração apertado. Quando o dia amanheceu e Bento não apareceu, ela soube. Não precisou de corpo, nem de aviso. No sertão, mulher aprende cedo a reconhecer desgraça. Em Pedra Branca, o assunto morreu rápido. Ninguém perguntou demais. Quem perguntava era chamado de doido ou mentiroso. O padre falou em resignação. O delegado falou em sumiço voluntário. O coronel mandou dizer que Bento tinha fugido devendo dinheiro. Mói de gente acreditou. Mói de gente fingiu acreditar. E Luzia ficou só, com os filhos, e uma dor que não tinha nome. Essa era a parte que Lampião ainda não sabia inteira, mas já sabia o bastante para entender que aquilo não era só vingança pessoal, era símbolo. Era mais um aviso de que Coronel se sentia acima de qualquer lei. E quando isso acontecia, o sertão ficava doente. O bando seguia avançando, passando por veredas conhecidas, parando em coitos seguros. Lampião mandava recado para um, perguntava por outro, escutava tudo com atenção de quem sabe que informação vale mais que bala. Um coiteiro antigo confirmou o nome do coronel. Outro contou dos jagunços. Um terceiro falou do dinheiro guardado, das festas, da fé falsa. Cada detalhe encaixava como peça de couro velho. À noite, reunidos em volta do fogo baixo, Lampião falava pouco. O silêncio dele era mais pesado que discurso. Corisco, impaciente, chegou a resmungar, dizendo que era só chegar atirando, acabar logo com o problema. Lampião levantou o olhar devagar. Se fosse só para matar, eu já tinha feito, disse sério. O que esse cabra fez foi pior que morte. Foi exemplo errado. E exemplo errado se corrige devagar, para todo mundo aprender. Ninguém retrucou. Sabiam que quando Lampião pensava assim, vinha coisa grande. Longe dali, na casa de Taipa, Luzia juntava os filhos ao redor da mesa vazia. O mais velho perguntava pelo pai. O mais novo chorava sem entender. Ela respondia pouco, dizendo só que Deus sabia das coisas. Por dentro, uma revolta crescia, misturada com medo. Sabia que reclamar podia custar caro, mas também sabia que ficar calada era morrer aos poucos. Naquela mesma noite, um homem bateu à porta dela. Era um vaqueiro conhecido, chapéu na mão, olhar baixo. Falou rápido, com medo de ser ouvido. Contou o que viu, o que ouviu, onde a terra tinha sido mexida. Luzia sentiu as pernas falharem. Sentou no chão, puxou os filhos para perto e chorou sem fazer barulho, com raiva e dor misturadas. O vaqueiro, antes de ir embora, soltou uma frase quase sem querer. Dizem que Lampião anda por perto. Luzia não respondeu, mas aquela frase ficou martelando na cabeça dela, feito sino rachado. Lampião era medo para uns, esperança para outros. Para ela, naquele momento, era só uma possibilidade distante, quase impossível. Mas no sertão, quando tudo falha, o povo aprende a se apegar até em sombra. Na manhã seguinte, Lampião montou cedo. O sol ainda brigava para subir quando ele ajeitou a cartucheira, puxou o chapéu e deu ordem de marcha. O caminho agora tinha nome, rosto e motivo. E no meio daquela poeira toda, sem alarde, começava a se formar um ajuste de contas que ninguém em Pedra Branca imaginava que estava a caminho. Lampião conhecia aquele tipo de história desde antes de virar cangaceiro. Não precisava ouvir duas vezes para saber quando um coronel tinha passado da medida. O sertão ensinava cedo que poder demais na mão errada virava veneno. E Ambrósio Nogueira tinha bebido desse veneno até se achar invencível. O bando avançava em silêncio, mas a cabeça de Lampião trabalhava ligeira, juntando lembrança antiga com informação fresca,
como quem costura couro rasgado. Ele lembrava do próprio pai, morto por perseguição injusta. Lembrava da família desmantelada, da raiva que não teve para onde correr. Vixe Maria, aquele passado ainda ardia, feito brasa escondida. Talvez por isso ele tivesse parado para ouvir o vaqueiro. Talvez por isso aquele nome, Bento Ferreira, tivesse ficado preso na memória, feito espinho no pé. O bando parou num coito antigo, escondido entre Lajedos e Xique-Xique, lugar conhecido só por Caba da Peste. Ali era seguro, água pouca, mas limpa. Visão boa para quem chegasse de surpresa. Lampião mandou desmontar, cuidou dos cavalos com atenção e chamou alguns homens mais próximos. Corisco, Sabino, Mariano e Jararaca sentaram em volta, atentos, sem arengar. "Quero saber tudo desse cabra", disse Lampião, riscando o chão com a ponta da faca. "Quero saber quem anda com ele, quem come na mesa dele, quem reza com ele e quem mata por ele." Sabino falou do delegado da vila, homem fraco, chegado num pé de cana e numa boa conversa. Mariano comentou do padre que vivia fazendo fuxico em confessionário e almoçando na casa grande. Jararaca contou dos jagunços, dois mais próximos, sujeitos de pouca palavra e muita peia. Cada informação era anotada na cabeça de Lampião, que não desperdiçava detalhe. "Não é só o coronel", disse ele por fim. "É o ruma de gente que sustenta esse desmantelo." Maria Bonita escutava tudo mais afastada, sentada numa pedra, ajeitando o lenço no cabelo. Quando resolveu falar, todo mundo calou. Ela tinha esse jeito de entrar na conversa sem pedir licença, mas sempre no ponto certo. "Esse tipo de homem só cai quando perde o respeito", disse ela. "Bala mata, mas medo ensina." Lampião olhou para ela e assentiu de leve. Aquilo batia com o que ele já pensava. Matar rápido era fácil, difícil era fazer o sertão entender o porquê. Enquanto isso, em Pedra Branca, Ambrósio Nogueira dormia sossegado. Tinha passado o dia contando dinheiro, resolvendo negócio de gado e mandando jagunço cobrar dívida atrasada. À noite, jantou bem, bebeu cachaça importada, ouviu sanfona e riu alto, chamando os outros de abestados. Na cabeça dele, Bento Ferreira já era passado. Terra resolvida, problema enterrado. Mas nem tudo dormia tranquilo naquela vila. Luzia mal pregou o olho. Os filhos dormiam amontoados num canto, cansados de chorar. Ela ficou sentada, olhando a lamparina fraca, pensando no que fazer. Denunciar para quem? Padre, delegado, tudo comprado. Fugir? Para onde? Sem dinheiro, sem proteção. "Tô lascada", pensava, sentindo o desespero subir feito nó na garganta. Foi quando lembrou do vaqueiro e da frase dita quase sem querer. Lampião. O nome soava pesado, perigoso, mas também carregava uma fama que corria o sertão inteiro. Justiça torta. Mas justiça. Luzia não queria vingança por ódio. Queria resposta. Queria que alguém dissesse que a morte de Bento não tinha sido em vão. No dia seguinte, ela tomou coragem. Mandou os filhos ficarem com uma vizinha e saiu cedo, coberta de medo e determinação. Procurou o mesmo vaqueiro. Falou baixo. Pediu ajuda. Não pediu milagre, pediu caminho. O vaqueiro coçou a cabeça, encabulado, mas acabou concordando em levar um recado. Não ia falar muito. Só o necessário. No sertão, palavra demais costuma matar. Enquanto isso, Lampião seguia recolhendo informação. Passou por 2 vilas pequenas, ouviu conversa de feira, pagou café, escutou reclamação de Matuto e promessa de Beata. O nome de Ambrósio aparecia sempre acompanhado de medo. Ninguém elogiava, ninguém defendia, só respeitavam por receio. Isso dizia muito. Numa dessas paradas, um beato velho se aproximou do bando, rosário pendurado no pescoço, olhar fundo. Falou sem rodeio. Esse coronel carrega pecado grosso. Deus tarda, mas não falha. Lampião respondeu com meia palavra, mas aquilo ficou ecoando. Ele não se achava santo, nem justiceiro divino.
mas sabia que quando a lei dos homens falhava, alguém acabava cobrando a conta. À noite, o bando parou outra vez. Lampião sentou afastado, olhando as estrelas. Pensava no tempo certo, no lugar certo, na forma certa. Pensava também na família de Bento, naquela mulher sozinha, naqueles meninos crescendo sem pai. O sertão era cheio dessas histórias mal acabadas, mas nem todas cruzavam o caminho do cangaço. Dessa vez, tinha cruzado. No meio da madrugada, Mariano chegou trazendo notícia. Um vaqueiro tinha deixado recado com um coiteiro conhecido. Falava de uma mulher viúva recente pedindo ajuda, pedindo justiça. Lampião fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o olhar estava decidido. Amanhã cedo, a gente chega mais perto de Pedra Branca, disse ele, baixo. Sem pressa. Quero ver com meus próprios olhos quem é esse coronel. O bando se ajeitou sem alarde. Ninguém comemorou, ninguém reclamou. Sabiam que quando Lampião falava assim, coisa grande vinha. E no sertão, coisa grande nunca chega de repente. Ela se anuncia devagar, feito vento quente antes da seca braba. Naquela mesma noite, Luzia rezou como nunca. Não pediu dinheiro, nem conforto. Pediu só que alguém ouvisse. Em algum canto da caatinga, Lampião montava guarda, pensando no próximo passo, sem saber o rosto dela, mas já carregando o peso daquela história nos ombros. O sertão seguia calado, mas o silêncio começava a rachar. Lampião chegou às cercanias de Pedra Branca sem levantar poeira demais. O bando ficou espalhado, cada qual no seu posto, feito sombra grudada na paisagem. Não era hora de mostrar cara, era hora de olhar. A vila acordava devagar, com o sino da igreja chamando para a primeira reza e o cheiro de café ralo saindo das casas. Mói de gente passava na rua de barro batido com a cabeça baixa, cada um cuidando da própria miséria. Lampião observava tudo de longe, montado num ponto alto, chapéu puxado, lenço escondendo metade do rosto. Vixe Maria! Bastava bater o olho para entender quem mandava ali. A casa grande do coronel se destacava feito dente podre no sorriso da vila. Era maior, mais clara, cercada de muro e guarda, dinheiro escorrendo das paredes enquanto o resto vivia no aperto. Ambrósio Nogueira saiu cedo naquele dia. Vestia terno claro, sapato brilhando, um sorriso torto na boca. Cumprimentava uns poucos, ignorava a maioria. Entrou na igreja como quem entra em negócio, deixou moeda grossa no altar, fez o sinal da cruz e saiu antes da missa acabar. O padre abaixou a cabeça, agradecido. Tudo conforme o costume. Lampião viu aquilo e sentiu o estômago revirar. Já tinha visto esse teatro antes. Fé usada como escudo, dinheiro como perdão. O sertão conhecia bem esse tipo de encenação. Enquanto isso, Luzia atravessava a vila com um pano escuro cobrindo a cabeça. Passava rente às paredes, evitando olhar nos olhos de quem cruzava com ela. Sabia que estava sendo observada, mesmo quando ninguém parecia prestar atenção. Mulher viúva, pobre e revoltada, chamava a desgraça rápido, mas ela seguia firme, guiada por um vaqueiro que conhecia os atalhos da região. Eles deixaram a vila ainda cedo, entrando por veredas tortas, arrodeando Mandacaru e Lajedo. O vaqueiro falava pouco, ela também. Cada passo era um misto de medo e esperança. Não sabia se encontraria Lampião. Não sabia nem se ele existia de verdade daquele jeito que o povo contava. Mas já não tinha mais nada a perder. No fim da tarde, o vaqueiro fez um sinal. Ali era ponto de coito conhecido. Não chamou alto, só assobiou do jeito certo. O silêncio respondeu primeiro. Depois, 2 homens surgiram do nada, armados, olhar desconfiado. Luzia sentiu as pernas bambearem. O vaqueiro explicou rápido, apontando para ela. É coisa séria, coisa de injustiça grande. Os homens se entreolharam, mandaram esperar. Luzia sentou numa pedra, apertando o pano entre os dedos. Pensava nos filhos, no marido,
na terra remexida que nunca mais ia sair da memória. "Tu é besta de ter vindo", pensou por um instante, mas já era tarde para voltar. Lampião apareceu pouco depois, andando devagar, sem pressa. Parou na frente dela e ficou olhando em silêncio. Não perguntou nome nem história, só esperou. Luzia sentiu o peso daquele olhar e começou a falar. A voz saiu tremida no começo, depois firme. Contou tudo, a discussão, a ameaça, o sumiço, o vaqueiro, a terra mexida, o medo, o silêncio da vila. Falou do amor que tinha por Bento, do sonho pequeno, da vida arrancada sem aviso. "Ele morreu chamando por Deus", disse ela por fim, chorando sem escândalo. E ninguém fez nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lampião tirou o chapéu devagar, passou a mão na testa suada e respirou fundo. Aquilo confirmava tudo. Não era boato, não era exagero de sertanejo. Era crime nu e cru. "Se avexe não", disse ele finalmente. "O que foi feito errado num fica sem resposta para sempre." Luzia não respondeu, não pediu vingança, só abaixou a cabeça como quem entrega algo e espera o destino decidir. Lampião mandou levar ela de volta com cuidado. Não queria que ninguém soubesse daquele encontro. Aquilo ainda precisava amadurecer. Quando ela se foi, ele reuniu o bando. O clima tinha mudado. Já não era só conversa de informação. Agora tinha rosto, nome e dor. "O que esse cabra fez é coisa que nem coronel antigo fazia", disse Lampião. "Enterrar homem vivo é desmantelo que desonra o sertão inteiro." Corisco apertou os dentes, invocado. Maria Bonita cruzou os braços, olhando para o chão. Ninguém discordou. À noite, Lampião mandou observar a rotina da Casa Grande. Quem entrava, quem saía, horário dos jagunços, festas, visitas. Descobriu que Ambrósio gostava de reunir outros coronéis nos fins de semana. Jogar baralho, beber, se achar dono do mundo. Gostava de plateia, gostava de mostrar poder. Isso agradou Lampião. Enquanto o bando se organizava em silêncio, Ambrósio seguia a vida como se nada tivesse acontecido. Mandou vender gado, mandou bater em um rendeiro atrasado, riu alto numa mesa de jogo. Nem desconfiava que estava sendo observado, que cada passo dele estava sendo contado, que o sertão, esse mesmo que ele julgava mudo, tinha começado a responder. Naquela noite, Lampião ficou acordado até tarde. Pensava no jeito certo de agir. Não queria pressa. Pressa costuma fazer erro. Queria que a resposta fosse clara, entendida por todos. Que não restasse dúvida do motivo. Que nenhum outro coronel achasse que podia repetir aquilo. O vento soprou quente, trazendo poeira e lembrança. Lampião levantou, ajeitou o rifle e falou baixo, quase para si mesmo. "O crime já foi feito. Agora falta o castigo, aprender a falar." E enquanto Pedra Branca dormia, achando que o pior já tinha passado, o cangaço terminava de se arrumar. A justiça sertaneja não vinha correndo, vinha andando, e quando chegava, não costumava errar o endereço. O sertão amanheceu com um silêncio estranho, daqueles que deixam até passarinho desconfiado. Lampião acordou cedo, antes mesmo do primeiro clarão rasgar o céu. Não tinha dormido direito. A conversa com Luzia ainda martelava na cabeça, misturada com lembranças antigas e decisões que pesavam mais que bala no bornal. Ele sabia que a partir dali não tinha mais volta. Quando o cangaço assumia uma causa, ia até o fim. O bando se espalhou logo cedo. Cada grupo tinha uma tarefa, tudo combinado sem alarde. Um ia sondar a feira da vila vizinha, outro observar estrada, outro cuidar de coito. Nada de violência ainda. Era tempo de confirmar, de medir o terreno, de deixar o inimigo confortável demais. Lampião acreditava que homem ruim se entrega quando acha que venceu. Ambrósio Nogueira estava justamente nesse ponto. Mandava e desmandava com a segurança de quem nunca tinha sido confrontado de verdade. Naquele dia,
resolveu visitar uma propriedade próxima, levando 2 jagunços armados e um sobrinho que vivia bajulando. Falava alto, ria das próprias piadas, chamava os outros de matuto ignorante. "Tô é besta quem enfrenta esse povo", dizia ele, achando que nada podia alcançá-lo. Na feira de Pedra Branca, o assunto era outro. O sumiço de Bento já não era novidade, mas o medo continuava vivo. Alguns cochichavam que o cangaço andava rondando. Outros diziam que era invenção de língua solta. O padre tentou acalmar o povo com conversa de resignação, citando Bíblia e castigo divino. Mas ninguém esquecia o buraco no fundo da fazenda. Aquilo não saía da cabeça de quem tinha visto ou ouvido falar. Lampião apareceu na feira disfarçado, chapéu diferente, roupa comum, acompanhado só de um cangaceiro. Passou por ali como quem não queria nada, comprou farinha, ouviu conversa, sentiu o clima. Ninguém o reconheceu. Melhor assim. Ele percebeu o medo espalhado, a raiva contida, o jeito como as pessoas baixavam a voz quando falavam do coronel. Aquilo era sinal claro de que a injustiça tinha ido longe demais. Num canto da feira, uma mulher mais velha comentou com outra, sem saber que estava sendo ouvida: "Esse homem vai pagar, nem que seja no inferno." Lampião seguiu andando, fingindo desinteresse, mas guardou a frase como confirmação. O sertão já tinha dado sentença. Faltava só o carrasco. À tarde, um dos homens do bando voltou com informação fresca. Ambrósio ia fazer uma grande arrumação no sábado. Festa na Casa Grande, aniversário do filho mais velho, bebida, jogo, convidados importantes, jagunços relaxados, mói de gente reunida, muita conversa, muito orgulho à mostra, um prato cheio para quem sabia esperar. Lampião ouviu tudo em silêncio. Não sorriu, não comentou, só assentiu de leve. Aquele detalhe encaixava perfeito no plano que começava a se formar na cabeça dele. O coronel gostava de plateia, gostava de mostrar poder. Então a resposta teria que ser à altura. Enquanto isso, Luzia tentava seguir a vida. Voltou para casa com o coração apertado, mas sentindo algo diferente. Não era esperança clara, nem certeza. Era só a sensação de que alguém tinha ouvido. Cuidava dos filhos, lavava roupa, fazia o pouco que dava para comer. À noite, sentava no terreiro e olhava o céu pedindo força. Não sabia o que viria, só sabia que o silêncio tinha sido quebrado. No coito, Lampião reuniu o bando ao cair da noite. O fogo era baixo, quase invisível. Os homens sentaram ao redor, atentos. Ele falou sem levantar a voz, do jeito que costumava fazer quando o assunto era sério. "A história está confirmada. O coronel matou e enterrou vivo um pai de família. Fez isso porque se achou dono da terra e da palavra dos outros. Isso aqui não é só vingança, é recado." Corisco foi o primeiro a falar, invocado. "Então vamos acabar com ele logo, capitão." Lampião levantou a mão, pedindo calma. "Se acabar rápido, vira só mais um morto. Eu quero que vire lição. Quero que todo coronel dessa ruma de terra pense 2 vezes antes de fazer o mesmo." Maria Bonita concordou com a cabeça. Ela sabia que Lampião pensava além do momento. Sabia que aquela decisão ia ecoar longe. "O sertão precisa entender", disse ela. "Senão amanhã tem outro Bento enterrado." Lampião explicou o plano aos poucos, sem detalhe demais. Cada um saberia só o que precisava na hora certa. Observação, paciência, precisão. Nada de erro, nada de bala perdida, nada de criança envolvida. O alvo era claro. Naquela noite, Ambrósio dormiu tranquilo. A casa grande cheia, o vinho bom, a música alta. Sentia-se poderoso, protegido, dono do destino alheio. Não fazia ideia de que, enquanto brindava, alguém contava seus passos, calculava seus hábitos, estudava seus vícios. Lampião, por sua vez, ficou acordado até tarde, sentado numa pedra, olhando o fogo apagar devagar.
Pensava na diferença entre matar e fazer justiça. Pensava no risco, nas consequências, no peso da decisão. Não se achava melhor que ninguém. Sabia que também carregava pecado. Mas havia coisas que não davam para ignorar. Quando o fogo virou brasa, ele se levantou, ajeitou a cartucheira e chamou 2 homens. "Amanhã começa de verdade", disse baixo. "Quero tudo no lugar." O vento soprou quente, trazendo cheiro de poeira e mudança. O sertão mais uma vez se preparava para assistir a um acerto de contas. E ninguém em Pedra Branca suspeitava que a festa planejada não terminaria como imaginavam. O sábado chegou sem aviso, do jeito que o sertão gosta de fazer as coisas importantes. O sol nasceu quente, castigando cedo, e Pedra Branca começou a se arrumar para a festa como se nada de errado existisse naquela terra. Mulher varrendo o terreiro, homem matuto limpando botina, menino correndo atrás de bode, tudo parecendo normal demais para quem carregava a culpa enterrada no quintal. Só quem sabia olhar direito percebia o ar pesado, meio embromado, como se a própria Caatinga estivesse desconfiada. Lampião acompanhava tudo de longe. O bando já estava posicionado desde a madrugada, espalhado feito ruma de sombra pelos arredores da vila. Cada homem no seu canto, sem conversa fiada, sem cochilo. Era dia de paciência. Era dia de deixar o inimigo se sentir dono do mundo antes da queda. Lampião gostava disso. Homem arrogante costuma errar quando acha que venceu. Ambrósio Nogueira acordou cedo e satisfeito. Era aniversário do filho mais velho, orgulho da casa, rapaz criado na mordomia, acostumado a mandar sem trabalhar. O coronel mandou matar bode, abriu garrafa guardada só para visita importante, chamou o sanfoneiro de fora. Queria festa grande, dessas que fazem barulho na região inteira. Queria mostrar força, dinheiro e respeito. Não fazia ideia de que aquela arrumação toda estava sendo contada passo por passo. Os jagunços andavam mais relaxados que o costume. Bebiam desde cedo, riam alto, apostavam baralho no alpendre. Achavam que cangaço tinha ido para longe. Achavam que Lampião tinha coisa melhor para fazer do que se meter com eles. Abestados. No meio da manhã, Lampião mandou 2 homens entrarem na vila misturados com o povo. Nada de arma aparente, só olho vivo. Queriam saber quem ia para a festa, quem ficava de fora, quem estava bêbado demais para reagir. As informações voltavam rápidas, sussurradas no ponto certo, confirmando o que ele já imaginava. A casa grande ia estar cheia. Barulho alto, guarda frouxa. Enquanto isso, Luzia ficou em casa. Não sabia que aquele era o dia. Só sentia um aperto diferente no peito, uma inquietação que não deixava parar. Cuidou dos filhos, rezou, tentou se ocupar. Em certo momento parou no terreiro. Olhou para o caminho da fazenda e sentiu vontade de chorar sem saber por quê. O sertão costuma avisar mesmo sem palavra. Lampião reuniu o bando no fim da tarde, num coito escondido por pedras grandes. O sol começava a cair, pintando o céu de laranja queimado. O clima era sério, mas sem nervosismo. Aquilo já fazia parte da vida deles. Lampião falou baixo, firme, olhando um por um. Hoje, ninguém age por conta própria. Quem se adiantar, se lasca. Tudo no tempo certo. Lembrem, o recado precisa ser entendido. Corisco sorriu de canto, ajeitando o chapéu. Sabia que vinha coisa grande. Maria Bonita conferiu as armas, ajustou o lenço e respirou fundo. Não tinha medo, tinha consciência. Quando a noite caiu de vez, a festa já estava quente. Música alta, risada solta, cheiro de carne assada espalhado pelo vento. O som da sanfona cortava a escuridão, chegando longe. A casa grande parecia viva, iluminada, cheia de gente importante. Exatamente como Ambrósio queria. Lampião observava tudo de um ponto alto. Contava entradas, saídas, tempo entre uma música e outra. Via jagunço cambaleando, convidado se afastando para mijar no mato, guarda cochilando. Tudo anotado na cabeça.
Quando achou que estava no ponto, fez um sinal quase imperceptível. O cangaço começou a se mover. Não foi correria, não foi gritaria, foi silêncio. Homens surgindo do escuro como se sempre tivessem estado ali. Um jagunço foi rendido sem entender. Outro levou coronhada antes de puxar a arma. Um terceiro tentou gritar e tomou a boca tapada. Tudo rápido, limpo, sem disparo. A música continuava tocando lá dentro, ninguém desconfiando de nada. Lampião entrou por último, sem pressa. Passou pelo terreiro como quem entra em casa conhecida. Olhou em volta e viu o desmantelo. Gente bêbada, mesa cheia, cartas espalhadas, dinheiro à vista. Ambrósio estava no centro, rindo alto, copo na mão, achando que mandava até no tempo. Foi quando a sanfona parou de repente. O silêncio caiu pesado. Todo mundo virou o rosto ao mesmo tempo. Lampião estava ali, parado, chapéu de couro, cartucheira cruzada, olhar frio. Vixe Maria! Quem conhecia sentiu o sangue gelar. Quem não conhecia percebeu que coisa boa não era. "Se avexe não", disse Lampião, voz firme, sem gritar. "A festa continua. Só mudou o dono da conversa." Alguns tentaram levantar. Um coronel visitante tentou falar. Um jagunço levou lapada antes de terminar a frase. O recado foi entendido rápido. Ninguém se mexeu. Ambrósio empalideceu. O copo caiu da mão, quebrando no chão. Pela primeira vez na vida, o coronel sentiu medo de verdade. Não era medo de morrer, era medo de perder o controle. "Lampião", balbuciou tentando manter a pose. "Isso aqui é um mal-entendido." Lampião caminhou devagar até ele, cada passo pesado. Parou a 1 palmo de distância, olhando nos olhos. "Mal-entendido foi o que você fez com Bento Ferreira", respondeu seco. "Isso aqui é só consequência." A casa grande inteira parecia prender a respiração. Ninguém ousava falar. O vento entrou pela porta, apagando algumas lamparinas. O clima mudou. A festa tinha acabado. E todos ali sabiam que estavam prestes a assistir algo que não ia sair da memória tão cedo. Lampião fez um sinal com a cabeça. 2 cangaceiros se aproximaram de Ambrósio, segurando-o firme. O coronel começou a suar frio, gaguejando, tentando negociar, oferecendo dinheiro, terra, gado. Lampião ouviu tudo em silêncio. "O dinheiro que você tem não compra o que você tirou", disse ele por fim. "Agora vamos conversar direito, mas não vai ser aqui." Do lado de fora, a noite fechava ainda mais escura. O sertão inteiro parecia atento, e enquanto Ambrósio era levado para fora da casa grande, sob o olhar apavorado dos convidados, ficava claro que aquela história estava longe de terminar. O pior ainda estava por vir. O silêncio que tomou conta da casa grande era tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo no peito. Do lado de fora, o vento arrodeava o terreiro, levantando poeira fina que grudava na pele suada dos convidados. Ambrósio foi arrastado sem cerimônia, tropeçando nos próprios pés, o terno claro agora manchado de terra e vergonha. Aquela imagem, só ela, já valia mais que 1000 tiros. O coronel, antes tão cheio de si, agora parecia um bicho acuado. Lampião saiu logo atrás, firme, sem pressa, como quem conduz um ritual antigo. O bando fechou o cerco rápido, espalhando os convidados num canto, longe de qualquer arma. Ninguém apanhou sem motivo. Quem não se meteu ficou vivo. O recado era claro. Aquilo não era bagunça de cangaço, era ajuste de contas. "Fiquem quietos e ninguém se machuca", avisou Corisco, rifle em punho, olhando atravessado. "Isso aqui não é com vocês." Alguns coronéis visitantes tremiam mais que vara verde. Outros rezavam baixo, chamando por santo e promessa. O filho de Ambrósio, o aniversariante, tentava falar, mas a voz não saía. Pela primeira vez, entendia que o nome do pai não valia nada diante do homem que mandava ali agora. Lampião mandou levar Ambrósio para o fundo da propriedade. Passaram pelo mesmo caminho que Bento tinha feito dias antes. Cada passo parecia puxar o coronel mais para baixo.
Ele começou a chorar, a gaguejar, a pedir perdão. Chamava por Deus, pela família, oferecia tudo. Dinheiro, terra, gado, influência. "Tô lascado", repetia, como se a palavra pudesse mudar o destino. "Agora você lembra de Deus", disse Lampião, sem virar o rosto. "Quando foi para matar, ele não estava olhando, né?" Chegaram ao lugar onde a terra ainda mostrava sinal de remexo. O chão denunciava o crime. Não precisava escavar muito para saber o que tinha sido feito ali. Ambrósio arregalou os olhos, reconhecendo o canto. O corpo começou a tremer de vez. Aquela era a hora em que o poder acabava, e sobrava só o homem pequeno que ele sempre foi. Lampião parou, olhou em volta, sentiu o peso do momento. A lua iluminava o cenário com uma luz fria, quase cruel. O sertão inteiro parecia assistir. Ele fez um sinal e 2 cangaceiros trouxeram pá e enxada, sem alarde, sem pressa. Não havia raiva no gesto, havia decisão. "Não precisa cavar muito", disse Lampião. "Aqui já tem história demais enterrada." Ambrósio caiu de joelhos, implorando. Chamou Lampião de capitão, de amigo, de qualquer coisa que achasse que podia salvar. Falou dos filhos, da mulher, do nome da família. Lampião escutou tudo calado, deixando o desespero correr solto. "E Bento?", perguntou enfim. Chamou por quem quando a terra começou a cobrir os pés dele? O coronel não respondeu. Não tinha resposta. Os cangaceiros começaram a cavar ao lado da cova antiga, abrindo espaço suficiente para um homem ficar de pé. Não era fundo demais, não era raso demais. Era o bastante para entender o que estava acontecendo. Ambrósio gritou, tentou correr, levou uma rasteira e caiu de cara na terra. Foi levantado à força, chorando feito menino. "Lampião, pelo amor de Deus", balbuciou. "Deus já escutou você uma vez", respondeu Lampião. "Agora é minha vez de escutar." O coronel foi colocado dentro do buraco, as mãos amarradas. A terra fria tocou nos sapatos caros. Ele começou a se debater, a xingar, a implorar tudo misturado. Os cangaceiros olharam para Lampião esperando ordem. Ele demorou alguns segundos antes de falar. Aquela pausa era parte do castigo. "Aqui ninguém vai fazer nada escondido", disse alto o suficiente para quem estava na casa grande ouvir. "O que aconteceu com Bento Ferreira foi crime, e crime tem preço." A primeira pá de terra caiu devagar, cobrindo os pés do coronel. O grito saiu rasgado, atravessando a noite. Alguns convidados taparam os ouvidos. Outros olharam sem conseguir desviar o olhar. O sertão estava aprendendo. "Para!", gritava Ambrósio. "Eu pago tudo! Eu devolvo a terra!" "Terra não ressuscita homem", respondeu Lampião, frio. A terra subiu até os tornozelos, depois até as canelas. O coronel suava, chorava, soluçava, prometia mudança. Dizia que ia virar homem direito, que nunca mais ia abusar de ninguém. Falava rápido, embolado, como quem se afoga. Lampião fez sinal para parar. A terra ficou na altura dos joelhos. Ele se aproximou, abaixou um pouco para ficar na altura do rosto de Ambrósio. "Isso aqui é para você entender", disse baixo. Se tivesse entendido antes, nada disso existia. Ficou alguns segundos ali, olhando o desespero nos olhos do homem. Depois se afastou. O gesto foi suficiente. Os cangaceiros voltaram a jogar terra, cintura, peito, o grito ficando mais fino, mais desesperado. Não era prazer, era consequência. Quando a terra chegou ao peito, Lampião levantou a mão outra vez. Silêncio. O coronel respirava com dificuldade, os olhos arregalados, a boca cheia de terra. "Última coisa que você vai ouvir", disse Lampião, alto. "Aqui no sertão, ninguém é dono da vida de ninguém." Fez um último sinal. As pás trabalharam rápidas, cobrindo o resto. O grito morreu engasgado. O silêncio voltou, pesado, definitivo. Só o vento passou, levando poeira e memória.
Lampião ficou ali parado por alguns segundos, olhando o chão agora liso. Não comemorou, não sorriu, apenas ajeitou o chapéu e virou as costas. Enterrem direito Bento Ferreira amanhã, disse para um dos homens. Com nome, com cruz, ele merece. Na casa grande, o povo tremia. O filho de Ambrósio chorava em silêncio. Os outros coronéis entendiam, finalmente, que aquela noite não era só sobre um homem. Era um aviso. Lampião montou no cavalo devagar. Antes de partir, olhou uma última vez para a Pedra Branca, iluminada pela lua. O sertão cobra, murmurou. Ah, sempre cobra. E com isso o cangaço se afastou, deixando para trás uma vila que jamais voltaria a ser a mesma. O dia clareou em Pedra Branca como se nada tivesse acontecido, mas todo mundo sabia que o sertão não era mais o mesmo. O canto dos galos saiu fraco, encabulado, e a poeira da estrada parecia mais pesada. Na casa grande, ninguém teve coragem de sair cedo. As portas ficaram fechadas, as janelas cerradas, e o silêncio virou dono do lugar. Onde antes mandava a voz grossa de Ambrósio Nogueira, agora só morava o medo. Lampião já estava longe quando o sol começou a subir, mas o rastro da noite ficou. Não havia corpo exposto, não havia tiroteio, não havia sangue espalhado. Ainda assim, todo mundo sentia. A notícia correu rápido, passada em cochicho, de porta em porta, sem ninguém precisar explicar demais. Bastava dizer, o coronel se acabou. E ninguém perguntava como. Quem sabia, sabia. Os convidados da festa saíram aos poucos, com o rosto fechado e o passo apressado. Alguns montaram em silêncio, outros fingiram doença para justificar a pressa. Nenhum teve coragem de comentar em voz alta o que tinha visto. Aquilo não era história para ser espalhada à toa. Era aviso. O padre foi o primeiro a chegar à casa grande. Entrou com a Bíblia debaixo do braço, tentando manter pose de autoridade moral. Encontrou a mulher de Ambrósio sentada na sala, olhar perdido, mãos trêmulas. Ela não chorava, não gritava, estava em choque. Quando o padre perguntou pelo marido, ela só balançou a cabeça sem conseguir formar palavra. Foi castigo, murmurou alguém no fundo da casa. O padre engoliu seco, não teve coragem de rebater. Na vila, a reação foi diferente. O medo inicial deu lugar a um silêncio estranho, misturado com um alívio mal disfarçado. Moi de gente lembrava de dívida perdoada à força, de peia sem motivo, de humilhação antiga. Ninguém comemorou abertamente, mas muita gente respirou melhor. Pela primeira vez em muito tempo, o poder tinha mudado de mão sem pedir licença. Luzia acordou com o coração disparado, antes mesmo de alguém bater à porta. Não sabia o que tinha acontecido, mas sentia que algo tinha mudado. Pouco depois, o vaqueiro apareceu, chapéu na mão, olhar sério. Não precisou falar muito. O homem que matou Bento pagou, disse baixo. Luzia sentou devagar. As pernas fraquejaram. Não gritou, não chorou alto. Fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não era alegria, era descanso. O peso que carregava no peito havia semanas parecia finalmente afrouxar. E Bento? Perguntou ela com voz fraca. Agora vão desenterrar com respeito. Lampião mandou. Aquilo bateu fundo. Não era só vingança, era dignidade devolvida. Luzia agradeceu em pensamento, sem saber para quem. A Deus, ao sertão, ao cangaço, talvez a tudo junto. Enquanto isso, o bando seguia viagem, atravessando veredas conhecidas, sem pressa, mas atentos. Lampião cavalgava à frente, silencioso. O que tinha sido feito não era motivo de festa, era necessidade. Ele sabia que aquilo ia ecoar. Outros coronéis iam pensar duas vezes antes de repetir o erro. Alguns iam se esconder, outros iam tentar mudar. O sertão aprendia do jeito que sempre aprendeu, no impacto. No meio do caminho, pararam para descansar num coito antigo. Água pouca, sombra rala, mas suficiente.
Os homens desmontaram, cuidaram dos cavalos, dividiram comida simples. Ninguém falou do que tinha acontecido. Não precisava. O assunto ainda estava quente demais. Maria Bonita sentou ao lado de Lampião, oferecendo um pedaço de carne seca. Fez o que precisava ser feito, disse ela sem olhar direto. Lampião assentiu, mastigando devagar. Não se achava herói. Sabia que a história podia ser contada de muitos jeitos, dependendo de quem falasse. Para uns, ele era justiceiro. Para outros, demônio. O sertão sempre foi assim. Verdade tinha mais de um lado. O problema é que sempre sobra alguém, respondeu ele. Sobra filho, sobra mulher, sobra ódio. Maria Bonita entendeu. O cangaço não apagava tudo, só rearrumava o jogo. Em Pedra Branca, o filho mais velho de Ambrósio tentou assumir o controle. Reuniu os jagunços que sobraram, tentou falar grosso, impor respeito. Mas ninguém respondia do mesmo jeito. O medo tinha mudado de lugar. Jagunço sem patrão forte é bicho perdido. Alguns foram embora naquela mesma semana. Outros ficaram, mas com o olho baixo. O delegado apareceu 2 dias depois, fazendo pergunta que ninguém respondia. Escreveu um relatório torto, falando em desaparecimento. Ninguém acreditou, mas ninguém desmentiu. O sertão tinha suas próprias regras de silêncio. Na fazenda, desenterraram Bento Ferreira com cuidado. Um mutirão de homens simples ajudou, sem pedir nada em troca. O corpo foi levado para a vila, lavado, velado como merecia. A igreja ficou cheia. O padre falou de pecado, de perdão, de mistério, mas o povo só pensava numa coisa: justiça. Uma cruz simples foi fincada, um nome escrito à faca. Nada de luxo, só respeito. Luzia ficou ali por muito tempo em silêncio, segurando a mão dos filhos. O mais velho olhava para a cruz com raiva contida. O mais novo não entendia direito, mas sentia que o pai não tinha sido esquecido. Longe dali, Lampião montava de novo, seguindo outro rumo. Sabia que aquela história ainda não tinha acabado. A morte do coronel era só uma parte. O sertão agora precisava decidir o que fazer com o espaço deixado. Poder não gosta de vazio. Sempre aparece alguém querendo ocupar. E Lampião sabia disso melhor que ninguém. Antes de partir, ele olhou para trás uma última vez, sentindo o vento quente no rosto. Agora é com vocês, murmurou, falando mais para o sertão do que para si mesmo. O cangaço seguiu adiante, levando consigo a fama renovada, a história reforçada e a certeza de que aquela noite em Pedra Branca ia ser contada por muito tempo. Mas ainda faltava o mais difícil: ver se a lição tinha sido aprendida de verdade. O tempo passou arrastado em Pedra Branca, como se o sertão estivesse testando a paciência de quem ficou. A ausência de Ambrósio Nogueira virou presença constante. Tudo lembrava o coronel: a casa grande fechada, os currais vazios, a varanda larga onde ele costumava mandar e desmandar. Só que agora ninguém gritava ordens dali. Eita, gota serena! O poder tinha ficado órfão. O filho mais velho tentou bancar o cabra-macho, mas faltava-lhe pulso, faltava-lhe história, faltava-lhe medo nos olhos dos outros. O povo sentia isso de longe. Jagunço trombava com vaqueiro e desviava o olhar. Comerciantes já não abaixavam a cabeça como antes. O sertão tinha entendido o recado de Lampião, mesmo sem ele estar presente. Luzia começou a sentir a mudança aos poucos. Primeiro foi a conversa diferente no mercado. Depois, a facilidade para conseguir fiado. Ninguém dizia nada direto, mas tratavam ela com respeito novo. Não era pena, era reconhecimento. O povo sabia que aquela mulher tinha sofrido nas mãos do coronel e que agora seguia de pé, mesmo arretada por dentro. Os filhos voltaram a sorrir de leve. Ainda tinha dor, ainda tinha ausência, mas já não viviam com o medo constante de represália. O mais velho, Antônio, começou a ajudar mais na roça dos vizinhos, aprendendo a lidar com a terra e com os homens. O sertão ensinava cedo. Quem sobrevive ali, aprende na marra.
Mas nem todo mundo aceitou a nova ordem. Um dos antigos jagunços de Ambrósio, cabra safado conhecido como Zé Batoré, não engoliu a queda do patrão. Achava que Lampião tinha ido longe demais. Jurava que aquilo não ia ficar assim. Passou a beber mais do que devia, espalhando fuxico nas feiras, dizendo que o cangaço não mandava em Pedra Branca. Essas conversas atravessaram veredas e chegaram aos ouvidos errados. No sertão, palavra corre mais rápido que bala. E quando chega no ouvido certo, vira destino. Lampião soube da movimentação dias depois, numa parada perto de Serra Talhada. Um coiteiro de confiança trouxe a notícia falando baixo, encabulado. "Tem cabra arengando por lá, capitão, dizendo que o senhor não manda em nada." Lampião não respondeu na hora. Ficou em silêncio, afiando a faca com calma, como quem pensa longe. Não era questão de orgulho, era questão de controle. Se deixasse um exemplo desses crescer, outros iam se animar. O cangaço sobrevivia de respeito, e respeito no sertão não nasce sozinho. "Não é para agora", disse ele por fim, "mas anote o nome." Maria Bonita observava de longe, sentindo o clima pesar. Conhecia aquele olhar. Sabia que quando Lampião guardava algo assim, era porque a coisa não tinha terminado. Não era vingança por vingança. Era manutenção de ordem, do jeito torto que o sertão entendia. Enquanto isso, em Pedra Branca, o tal Zé Batoré foi ficando mais ousado. Começou a andar armado, beber no meio da rua, provocar quem passava. Tentou se aproximar da Casa Grande como quem quisesse ocupar espaço, mas o povo não comprou. O medo do coronel tinha acabado, mas o medo de Lampião não. Certa tarde, ele cruzou com Antônio, o filho de Bento, e fez pouco caso. "Teu pai morreu feito cachorro", soltou rindo. Antônio sentiu o sangue ferver. Vixe Maria! Foi por pouco, mas lembrou da mãe, dos irmãos, da promessa silenciosa de não repetir o ciclo de violência sem sentido. Apertou os punhos, respirou fundo e seguiu andando. O silêncio dele doeu mais que qualquer resposta. Quando Luzia soube, ficou invocada. Não foi atrás de briga, mas sentiu que algo ruim rondava de novo. O sertão nunca deixa a paz durar demais. Sempre aparece um cabra querendo testar limites. Naquela noite, ela rezou como não rezava fazia tempo. Não pediu vingança. Pediu proteção. Pediu que os filhos não se perdessem no ódio. Pediu força para continuar. Dias depois, Zé Batoré sumiu. Simples assim. Não houve tiro, não houve grito, não houve alarde. Um dia estava, no outro não. Alguns diziam que tinha ido embora. Outros juravam ter visto gente estranha rondando à noite. O fato é que nunca mais apareceu. O comentário correu solto, mas ninguém se aprofundava. Todo mundo sabia o que aquilo significava. O sertão tinha entendido a segunda lição. Não basta derrubar um tirano, é preciso impedir que outro tente ocupar o lugar. Lampião não voltou à Pedra Branca. Não precisava. O aviso já tinha sido dado. A história seguia se ajeitando sozinha. Como sempre acontece depois da violência, Luzia sentiu o peso sair dos ombros quando percebeu que o perigo tinha recuado. Ainda havia dor, ainda havia lembrança, mas agora havia espaço para futuro. Pequeno, incerto, mas possível. No cangaço, Lampião seguia seu rumo, sabendo que cada passo deixava rastro. O sertão comentava, julgava, temia, mas também aprendia. E enquanto o sol se punha atrás das serras, uma coisa ficava clara para quem soubesse ler os sinais. Aquela história estava chegando ao fim, mas o eco dela ainda ia bater forte. Porque no sertão, nada se apaga de uma vez. Tudo fica rondando, feito poeira no vento, esperando o momento certo de assentar. O sertão não esquece. Pode até silenciar por um tempo, mas tudo que acontece ali fica rondando, feito assombração antiga. A história de Pedra Branca foi sendo contada de boca em boca, em feira, em beira de fogão, em noite de lua fraca.
Cada um aumentava um ponto, tirava outro, mas o fio era sempre o mesmo. Um coronel se achou dono de tudo, passou do limite e trombou com o Lampião. Luzia envelheceu antes do tempo, mas envelheceu de pé. Continuou na terra, agora sem renda para ninguém, só trabalho duro e suor mesmo. Criou os filhos do jeito que deu, ensinando que honra não se grita, se vive. Nunca falou mal de Lampião perto deles, nem exaltou demais. Dizia apenas que no sertão, às vezes, a justiça vem torta, mas vem. Antônio virou homem cedo, casou novo, teve filhos e ficou conhecido como cabra direito. Não bebia além da conta, não arengava por besteira, não se metia onde não era chamado. Quando alguém falava do passado, ele escutava calado. Sabia que carregar aquela história era peso e proteção ao mesmo tempo. De vez em quando, aparecia algum viajante contando novidade do cangaço. Falava de emboscada, de volante, de fuga apertada. Diziam que Lampião andava mais desconfiado, mais fechado. O tempo também cobrava dele. O sertão não perdoa nem os fortes. Quando veio a notícia da morte de Lampião em Angico, o impacto foi grande. Pedra Branca parou. Não houve festa, nem choro escancarado. Houve silêncio. Um silêncio pesado, encabulado. O povo sabia que uma era tinha acabado, com tudo de bom e de ruim que vinha junto. Luzia ouviu a notícia sentada no batente da porta. Ficou um tempo olhando para o nada, sentindo o vento quente bater no rosto. Pensou em Bento, pensou no sofrimento, pensou na noite em que o mundo virou do avesso. Ave Maria! Tanta coisa tinha passado desde então. Fez o sinal da cruz e murmurou uma reza curta, sem floreio. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, disse baixinho. Com o fim de Lampião, o sertão mudou, mas não virou paraíso. Outros coronéis tentaram se levantar, outras injustiças surgiram. Só que aquela história tinha deixado marca. O povo passou a falar mais baixo, mas pensar mais alto. Aprendeu que até o mais poderoso pode cair quando exagera. Pedra Branca seguiu existindo, simples, poeirenta, cheia de vida dura. A Casa Grande nunca voltou a ser o que era. Virou armazém, depois escola improvisada. O símbolo do medo virou coisa comum. Isso, no sertão, já era uma vitória arretada. Às vezes, algum curioso perguntava a Luzia se era verdade tudo aquilo que diziam sobre Lampião e o coronel. Ela respondia sempre igual: no sertão, meu filho, quem mexe com desgraça acaba achando. Não entrava em detalhe, não precisava. A história se sustentava sozinha. E assim, entre lembrança e esquecimento, aquela vingança virou lição. Não de violência, mas de limite. Não de ódio, mas de consequência. O sertão seguiu seco, bonito e cruel como sempre foi. E quem aprende a viver nele, aprende cedo que respeito não se compra com dinheiro, nem se mantém na peia. Se mantém com medo justo e memória viva. Acabou-se o tempo de um coronel, acabou-se o tempo de um cangaceiro, mas a história ficou. E no sertão, história contada não morre. Fica arrodeando, esperando outro ouvido atento para começar tudo de novo.